Amados irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje vamos começar o quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio, escrito por Moisés. Vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, dentre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. É uma jornada de 11 dias desde Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles, depois que derrotou Seom, rei dos amoreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bassã, que habitava em Ashtarote, em Edrei, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amoreus, a todos os seus vizinhos na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis que aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem. Eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas do céu. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora e os abençoe, como a prometeu. Como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as suas tribos, para que eu ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim peguei os chefes de suas tribos, homens sábios, experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento, ou são tanto pequeno como grande, não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram pelo caminho da região montanhosa dos amoreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado. E chegamos a Cades Barneia. Então eu lhe disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amoreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse desta terra, como o Senhor, o Deus dos pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens diante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi no meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e trouxeram até nós. E nos informaram, dizendo: é boa desta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém, vocês não quiseram ir mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amoreus, nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes, fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então ele disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que ele fez conosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho, pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar. Na noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava a nuvem.
O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos seus pais de vocês, com exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá esta terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nesta terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel receba por herança as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo. Sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles daria a terra, e a eles possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós iremos e lutaremos segundo tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com os seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhe falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes aos olhos do Senhor, e presunçosos foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e o perseguiram, como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor. Porém o Senhor não lhes deu atenção, e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Capítulo 2. Depois voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: vocês já rodearam bastante estes montes. Agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque a terra deles não daria a vocês nem mesmo a pisar da planta de um pé. Pois Esaú dei por herança os montes de Seir, comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer, e também água para que possam beber. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoe em tudo que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma faltou. Assim passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como o caminho de Arabá, de Elate. E de Ezion-Geber voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe, e não entre em conflito com eles, porque não darei a você a herança da terra deles, porque dei-a em herança aos filhos de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os anaquins. Também eles foram considerados refaíns, como os anaquins. Os moabitas os chamavam de Emins. Antigamente, também os oreus habitavam em Seir. Porém, os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles. Assim como Israel fez a terra de sua herança que o Senhor lhe tinha dado, agora levante-se e passem o ribeiro de Zerebe. Assim passamos o ribeiro de Zerebe, o tempo que caminhamos, desde Cade Barneia até passarmos o ribeiro de Zerebe. Foram 38 anos até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu no meio do arraial, como o Senhor lhe havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles, mas os destruiu no meio do arraial até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou, dizendo: hoje não passará por ano a fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque entre os conflitos com eles. Porque da terra dos filhos de Amon não lhes darei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada a terra dos refaíns. Antigamente habitavam nela refaíns. E os amonitas os chamavam de Zazumins, povo grande, numeroso e alto, como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amoritas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles, assim como fez com os filhos de Esaú, e habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os odeus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Cafitó, destruíram os Aveus que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram em lugar deles. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon. Eis que eu entrego nas mãos de vocês Seom, Amoreu, rei de Zesbom, bem como a terra dele.
Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Kedemote, mandei mensageiros a Senhor, rei de Hesbom, com palavra de paz, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá alimento que comemos e também água que bebemos. Não somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú que habitaram em Seir, os moabitas que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Senhor, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: eis que já comecei a dar a você, Senhor, e a terra dele comece agora a tomar posse do país dele. Então o Senhor saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele, a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo da cidade conquistada, desde Arroé, que está à beira do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. Capítulo 3. Depois voltamos e fomos na direção de Bassã, e Og, rei de Bassã, saiu ao nosso encontro, e ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor me disse: não tenha medo, porque eu o entreguei nas suas mãos, ele e todo o seu povo, e a terra dele. Você fará como ele fez com Seor, rei dos amoreus, que habitava em Hesbom. E o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos também Og, rei de Bassã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos 60 cidades, toda a região de Argob, reino de Og, em Bassã. Todas estas cidades eram fortificadas com altas muralhas, portões e ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós a destruímos totalmente, como fizemos com Seom, rei de Hesbom. Destruímos por completo cada uma das cidades com que seus homens, suas mulheres e crianças, porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra nas mãos daqueles dos reis dos amoreus que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Armon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, porém os amoreus chamam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade e todo o Bassã, até Salcar e Edrei, cidades do reino de Og e Bassã. Og, rei de Bassã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá. Dos filhos de Amon, tinham 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura, pela medida comum. Tomamos posse desta terra, desse tempo, a região que vai de Aroé, que está junto ao vale de Armon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com suas cidades. Dei aos Rubinitas e Gaditas o resto de Gileade e toda a região de Bassã, reino de Og, de a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, como Bassã, se chamava terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até a fronteira dos Gesuritas e Macatitas, isto é, Bassã, e as aldeias chamou pelo seu nome, Avote Jair até o dia de hoje. A Macair de Gileade, as Rubenitas e Gaditas, desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, na fronteira dos filhos de Amon, bem como o Arabá e o Jordão, por fronteira desde Kinneret até o mar de Arabá, o mar salgado pelas encostas do monte Pisga para o leste. Nesse mesmo tempo, eu lhes ordenei, dizendo: o Senhor, o Deus de vocês, lhes deu esta terra para que vocês tomem posse dela.
Todos os homens valentes e armados devem passar adiante de seus irmãos, os filhos de Israel. Tão somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado. Ficarão nas cidades que já lhe dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso a seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra para o Senhor, que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles, por outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhe dei. Também neste tempo dei ordem a Josué, dizendo: você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos em você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que deixes passar para que eu veja esta boa terra, que está no outro lado do Jordão, esta região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor estava indignado contra mim, por causa de vocês, não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça, porque ele irá à frente deste povo, e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim ficamos no vale diante de Bet-peor. Leitura de hoje, pastor Adair Nelo.